Ora, muito boa tarde aos nossos ouvintes. Nós estamos de regresso para mais uma edição do Remata à Conversa e, como já viram, temos aqui um convidado especial. Temos, como habitual, o Eduardo Carvalho. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e, de uma forma, um cumprimento muito especial para o José Gomes, que é um treinador muito reputado e do qual tenho um grande prazer de poder falar um pouco sobre futebol, a nossa paixão. E agora vou cumprimentar aqui o nosso convidado, José Gomes. Olá, muito boa tarde e obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Vamos falar um bocadinho sobre futebol, no fundo, agora. Força. Ora, antes de mais, só para contextualizar para quem nos está a ouvir, José Gomes é treinador agora do Marítimo, mas já passou por vários clubes da região norte, que é a região que aqui o Jornal de Referência abrange. Já foi treinador adjunto do Futebol Clube do Porto e também já esteve em vários clubes internacionais, em Espanha, na Grécia e também na Arábia Saudita, por exemplo. Pronto, e aqui nós esta semana já estamos a falar com um contexto no mundo do futebol um bocadinho diferente. Já sabemos que, em princípio, o futebol voltará aos relevados no final de maio. Ainda falta, no fundo, a autorização da DGS, a Direção-Geral da Saúde, mas já temos algumas novidades. E eu queria começar por lhe perguntar como é que um treinador de futebol vive, no fundo, esta fase, que é nova para todos e principalmente numa profissão que exige muito atividade física e falar, contactar com os jogadores. Como é que foi, no fundo, esta fase e desta fase? Bom, é realmente, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e é um prazer estar convosco. É uma situação nova para todos, não é? E temos que agilizar a nossa capacidade de adaptação para conseguirmos contornar as dificuldades. Primeiro, a paragem em absoluto do contacto presencial em termos físicos com os nossos jogadores, esquematizar treinos, cada um em sua casa, orientados normalmente por um dos elementos da equipa técnica, para evitar desta forma que grandes perdas, pelo menos em termos orgânicos e físicos, portanto, para que os jogadores agora nesta retoma tivessem, que se adivinhava, que tivessem menos dificuldade para se adaptarem às cargas normais, que ainda não são nesta fase normais, apesar de ainda estar em cima da mesa a data de 30, 31, não são muito normais porque os jogadores estão a trabalhar em grupos pequenos, não é? Neste momento estamos a trabalhar com 6 grupos de 4, com trabalhos individualizados e difíceis de juntar todas as condicionantes e os fatores de rendimento que fazem parte do jogo. Portanto, como devem calcular, treinar com 4 jogadores apenas é difícil de conseguir treinar futebol, não é? E, portanto, temos que aguçar o nosso engenho para que as coisas possam resultar. Para a semana os grupos vão ser de maior número, mas ainda não todos juntos e, portanto, é realmente uma situação difícil, nova para todos e contrariamente a uma pré-época normal, nós aqui, em que os jogadores pararam ao mesmo tempo que param normalmente nas férias, nós nesta retoma trabalhamos individualmente, como eu disse, e depois ainda tem a questão de não termos jogos amigáveis que existem na pré-temporada, para retomar uma prova a sério e com decisões importantíssimas para a vida dos clubes. Portanto, é uma dificuldade acrescida e o treinador português cresceu na dificuldade e está habituado a superar e, portanto, estou convencido que todos que vamos conseguir ultrapassar isto da melhor forma.
José, além da monitorização física que falou, e percebemos que no fundo é a base do que se pode fazer assim à distância, é possível fazer aqui algum tipo de trabalho tático com os jogadores, dar algumas instruções para treinar um pouco, trabalhar um bocadinho a parte técnica, eventualmente, neste período, ou é todo impossível? Neste período, concretamente, é possível, porque já estamos nos campos, já conseguimos utilizar a bola, portanto, estamos a falar, eu tive jogadores que não saíram mesmo do apartamento, os que estavam com sorte tinham uma varanda pequena e, portanto, não é fácil. E tivemos assim este tempo todo, desde o dia 12 ou 13, ou não sei, já 15, já não lembro exatamente, desde que foi decretado o estado de emergência. E agora, desde segunda-feira, estamos no campo e aí já é possível, mesmo individualmente, trabalhar um ou outro detalhe de posicionamento e de habilidade, porque a técnica só se consegue verdadeiramente expressar quando há mais complexidade e quando há fatores aleatórios à volta, como acontece no jogo. Portanto, há pessoas que têm muita habilidade com a bola, conseguem fazer coisas lindíssimas, mas tecnicamente não são fortes. Portanto, depois em contexto de jogo, não conseguem executar aquilo que normalmente conseguem fazer facilmente quando estão sozinhos com a bola, que depois metidos em contexto de jogo, as mesmas pessoas até com a mesma bola, se quisermos, não conseguem. E portanto, tecnicamente ainda não é muito fácil, mas vai-se melhorando alguma coisa da relação entre o jogador e a bola, evidentemente. Portanto, nesta fase, sendo uma fase negativa da sociedade em geral, retira aqui algumas consequências positivas para o seu crescimento profissional? De alguma forma pensa mudar algum detalhe da sua abordagem como treinador, daquilo que vivenciou neste período da pandemia? Bom, durante este tempo a verdade é que vi muito futebol e li mais do que aquilo que normalmente leio porque tive mais tempo. E há sempre algumas linhas que têm tendência para se ajustarem ou até alterarem. Portanto, o processo do desenvolvimento de um treinador não tem fim, não é? Não tem fim. E portanto temos que estar sempre abertos e receptivos a que esse crescimento possa acontecer. E portanto é assim que estou na vida e portanto eu acho que algumas coisas sim, algumas coisas que li, outras que pensei, outras que repensei e fui construindo as razões que procurassem explicar algumas coisas que foram acontecendo. Vão-me levar e estão a levar a alguns procedimentos diferentes, não muitos, mas alguns sim. Claro, no fundo, mais pela reflexão que este período lhe proporcionou do que propriamente pela abordagem de treino que teve que fazer, não é? Terá mais a ver com isso, não é? Sim, porque nos treinos, sim. Os treinos propriamente dito não tinham qualquer componente de jogo, não é? Tinham mais até conversas que eu tive individualmente com os jogadores, que fui durante este tempo em vários momentos ligando e falando com eles e de questões da nossa equipa e que nos diziam respeito, porque eu acredito que nós não conseguimos construir uma equipa se não houver interesses comuns que consolidem a relação entre os vários jogadores e entre os jogadores e o treinador, não é? E portanto, nesse sentido de tornar mais robusto este sentido de equipa,
Estas conversas que fui tendo foram muito importantes e também elas, juntamente com os fatores que referi de leitura e visionamento de alguns jogos interessantes, serviram para fazer reflexões profundas em relação a algumas coisas que estamos a fazer. Agora eu queria falar um bocadinho acerca das participações internacionais, dos clubes que treinam lá fora. Eu enumerei há pouco alguns dos países onde já esteve. Há algumas diferenças que consiga notar na forma como aqui é tratado, quer o futebol, quer o treinar uma equipa. Há algumas diferenças que possa destacar assim nesta forma de trabalhar de cada país, no fundo? Bom, em primeiro lugar, há uma tendência má, negativa, de nós dizermos que lá fora é que as coisas são boas e que funcionam. Nós temos dos melhores jogadores do mundo, eventualmente o melhor do mundo ainda, e temos dos melhores treinadores do mundo. E o treinador português continua com um mercado extraordinário, fruto do trabalho que muitos foram fazendo. E portanto, isto baseia-se independentemente do contexto que se encontra, porque conseguimos identificar grandes trabalhos em espaços e mentalidades e culturas completamente distintos, não é? Portanto, eu diria que por si o treinador português tem uma capacidade extraordinária de se adaptar a novos contextos, novas culturas, realidades diferentes, dificuldades diferentes, que por si permitem que demonstre aquilo que de melhor é capaz de fazer e portanto, que deixe um registro de bom nome de tudo o que diz respeito a Portugal. Agora, evidentemente que há diferenças, não é? A minha primeira saída de Portugal, ainda como adjunto do Josualdo, foi o campeonato da primeira Liga Espanhola, ao serviço do Málaga, em contextos complicados, porque o clube tinha sido vendido a um qatari, a um sheik, que já era o dono do clube, mas ainda não tinha conseguido mobilizar as verbas para podermos contratar novos jogadores. Portanto, foram assim uns momentos difíceis. Mas em Espanha, por exemplo, o próprio jogo traz coisas diferentes, não é? A intensidade, aquela conhecida fúria espanhola e que culturalmente nós conseguimos ver espelhada essa imagem de intensidade e garra e até em todos os episódios que nos são relatados pelos historiadores, nos descobrimentos, a forma como eles colonizaram e a forma como nós colonizamos, não é? Nós muito mais da relação, de criar empatia e tal, e o espanhol muito mais é para ali, vamos, e é tudo à frente, muito mais sanguinário, não é? E o português com uma capacidade de contornar as coisas e no fundo, ainda hoje, e permitam-me esta piada, os nossos políticos conseguem levar ao máximo esta nossa raiz cultural de, no fundo, se conseguirem dar bem com Deus e com o diabo, não é? E portanto os portugueses têm esta virtude e que no futebol também é aproveitada. As características do futebol em Espanha são completamente diferentes, a intensidade é maior, há mais jogadores de qualidade em todas as equipas, não apenas no Real Madrid e Barcelona, portanto há muitos jogadores que podiam, em todas as equipas, há jogadores que podiam jogar em qualquer dos três grandes em Portugal, e portanto isso traz ao jogo uma vivacidade diferente e dificuldade diferente, e que temos que estar efetivamente preparados, sob pena de termos resultados desastrosos. Depois daí passamos ainda também como adjunto, passamos para a Grécia, um país fantástico. Quando cheguei fiquei com a impressão má de são grandes, são robustos, os gregos normalmente são, de uma maneira geral, são fortes,
depois cabelos compridos e barbas grandes, aquilo assustou-me um pouco quando cheguei, mas são pessoas extraordinárias. Eu acho que nós somos muito mais parecidos com os gregos do que propriamente com os espanhóis, é engraçado. Barafustam muito quando não concordam, mas depois com quem estão a barafustar, se precisar de ajuda, eles vão ajudar. E é um povo extraordinário, mas os adeptos vivem o futebol com uma paixão incrível e às vezes manifestam-se com formas menos apropriadas, não é? Levando à intervenção da polícia. Tivemos vários jogos interrompidos porque a polícia disparou gás. Então nós tínhamos que deixar porque depois o vento trazia o gás, dependendo do vento, não é? junto de pessoas que não tinham nada a ver com as confusões, e então o jogo tinha que parar, às vezes parava, não é? Tivemos um jogo, um Célure Panathinaikos Olympiacos, que o jogo teve parado ao intervalo, o intervalo durou 65 minutos, e depois foi retomado, ainda ajudamos crianças, houve petardos, houve coquetéis Molotov a arrebentarem nos escudos da polícia de intervenção e a terem uma altura a passarem o balcão da arquibancada. E portanto, uma coisa difícil de viver, um momento de muita tensão mesmo. Mas que também gostam é uma mistura o gosto que os gregos gostam, o gosto que os gregos têm do futebol é uma mistura talvez daquilo que nós temos de mais belo na expressão técnica e tática do jogo com o gosto pela defesa, pela proteção que caracteriza o futebol italiano. E portanto obriga, lá está, a termos que nos adaptar àquilo que é exigido e às dificuldades inerentes ao meio onde estamos envolvidos. Depois fui para a Hungria como treinador principal e fui substituir o Paulo Sousa, que agora está em França, no Bordeaux. E os húngaros também são completamente diferentes, não é? Foram, a dada altura do seu percurso histórico e no século passado, pediram ajuda para resolverem, e entre eles tinham problemas e pediram ajuda aos vizinhos russos para solucionarem os problemas, e os russos vieram ajudar e depois esqueceram-se de sair e portanto no fundo tomaram conta do país. É um povo que de alguma forma, uma fração do seu povo grande se conformou com esse domínio e portanto e que estas coisas culturais não demoram e mentalidades não passam às vezes em décadas, portanto sente-se esse peso ainda do respeito pela instituição e pela regra e por aquilo que é determinado superiormente, portanto não são muito de contestar, não é? São ótimos a cumprir e portanto aquilo também me assustava, não é? Uma coisa estranha. Lembro, por exemplo, ter estado mais de uma hora quando foi para ter o meu cartão de residente a dizer, porque perguntava-me qual era a data de emissão do meu bilhete de identidade. E eu explicava que o cartão de cidadão, que já não tem data de emissão no cartão, mas que tem a validade do cartão. Nós já não tínhamos bilhete de identidade, tínhamos cartão de cidadão e agora era assim. Bom, mas a senhora tinha uma janela que precisava de preencher lá no computador, no programa que estava, e tive uma hora a explicar. A dada altura eu disse, pronto, e daí disse uma data, e ela, mas onde é que está? E eu lembro-me, minha senhora, faz favor, eu lembro-me, pronto, e consegui resolver as coisas assim. Portanto, um bocadinho quadrados no cumprimento daquilo que são as ordens, e pronto, isto passa também para os jogadores. Portanto, Espanha, portanto, espanhóis, apesar que no futebol lidamos com muitas nacionalidades, mas depois quando se trata da organização, da estrutura, daquilo que nos rodeia, o peso do país onde estamos acaba por ser muito importante. A Grécia, completamente diferente, não é? E sempre a contestar. Muito facilmente havia manifestações à porta do Parlamento grego, manifestações, aliás os hotéis e as lojas ali próximas já têm as proteções de ferro para colocar, vai haver uma manifestação, proteções de ferro,
e para estarem protegidas as suas montras e os seus vidros de entrada. Os húngaros muito mais obedientes e submissos em relação àquilo que eram as diretrizes. Isto depois reflete, portanto, as diferenças depois no jogo e nos desafios que vamos encontrando como treinador estão inerentes também à cultura dos povos. Dali fui para a Arábia Saudita, também um povo extraordinariamente apaixonado pelo jogo e pelo jogo bonito e bem jogado e de drible e de passe e de futebol magia. Onde estive lá há 4 anos e onde criei muitos amigos, mas com um contexto social completamente diferente. A mulher, contrariamente àquilo que nós dizemos, que não tinha importância, e eles explicavam-nos que era ao contrário, que a mulher era o pilar mais importante da família e, portanto, tinha que ser protegida ao ponto de não poderem, muitas delas, por imposição familiar, mostrar as mãos, portanto tinham luvas, e tinham um lenço que cobria toda, eu já não me lembro do nome, portanto tem a burca e depois tem aquele niqab que só se vê os olhos, mas algumas delas nem os olhos. E, na altura não podiam conduzir, portanto estavam a tentar formular essa questão e eu explico porquê, das mulheres poderem conduzir, porque estavam em processo de formação de mulheres polícia, porque se uma mulher tivesse um acidente, o polícia não podia falar com a mulher, e então tiveram que fazer formação de mulheres polícia para, portanto isto também traz à realidade do jogo e dos jogadores problemas diferentes, e portanto no fundo o que eu estou a querer dizer é que cada país tem as suas características, a sua mentalidade e que inevitavelmente, porque o futebol acaba sempre por ser o reflexo daquilo, como todos nós, daquilo que nos rodeia, passa para o jogo, passa para o treino e passa para os nossos jogadores. O centro do jogo, na minha opinião, são os jogadores e, portanto, quanto melhor nós percebermos a realidade cultural do jogador, mais facilmente poderemos intervir naquilo que é o centro do jogo, que é o jogador. E, portanto, nessa medida foram todas experiências extraordinárias que ajudam sempre a crescer e enriquecer aquilo que é o nosso património como treinador. José, de que forma é que acredita que as equipas portuguesas poderiam ser mais competitivas nas competições europeias, por exemplo? Fala-se muito na questão financeira, que é sem dúvida basilar, mas até numa fase em que se prevê que, em termos de mercado de transferências, as coisas vão ser muito diferentes na próxima época. De que forma é que é possível mitigar e aproximar, equilibrar os confrontos europeus e fazer voltarmos a ter um pouco mais de sucesso a nível internacional? Bom, nós neste momento, claro que podemos estar melhor e a nossa obrigação é também ambicionar mais, mas nós estamos em 6º, não é? O que para um país com as características e as condições de trabalho que existem no futebol, mesmo a nível profissional, primeira divisão, comparando com o que existe nos outros países que estão à nossa frente e com os que estão atrás de nós, é realmente, nós fazemos milagres. Nós, os clubes, os treinadores, os próprios jogadores. Eu posso dizer, por exemplo, o Reading, onde eu estive recentemente em Inglaterra, no atual centro de treinos, atual não, portanto já está, no centro de treinos onde eu estava, portanto foi construído um novo, passaram em fevereiro, tem 8 campos de treino, 8 campos relevados, ok? Mais um sintético e ginásios. O novo centro de treinos tem 11 campos relevados. Evidentemente não são todos em exclusivo para a equipa principal, não é? nem teria lógica que assim fosse, mas são realidades que estamos a falar de uma equipa da Championship, da 2ª divisão inglesa,
E eu não sei quantas equipas em Portugal terão mais do que um campo de treinos relevado. Estou a falar de campos relevados, mais fora o estádio, não é? Eu não sei quantas equipas em Portugal terão mais do que um campo relevado. E portanto, isto só por si explica, não é? Porque a gestão de um relevado para poder treinar todos os dias e às vezes manhã e tarde vai obrigar, não há dúvida, a muitas vezes não fazer coisas que se tinha pensado fazer porque entanto choveu muito e não temos relevado. Portanto, nós fazemos milagres. De qualquer forma, há coisas que se podem fazer. Desde logo, eu acho que há um dado aqui que tenho falado muito dele e que eu acho que podíamos melhorar, que é o tempo útil de jogo. Portanto, se nós não vamos conseguir competir com a Primeira Liga Espanhola, a Primeira Liga Inglesa e a Primeira Liga Francesa, não vamos conseguir nem a alemã na compra de jogadores. Mas nós temos talentos e conseguimos trazer de mercados secundários mais baratos jogadores e potenciá-los até porque somos um país que vende, não é? Se nós conseguirmos com os mesmos jogadores aumentar a intensidade com que estes mesmos jogadores jogam, nós vamos conseguir ver manifestada essa intensidade também nos jogos internacionais ou nos jogos das competições europeias. E, portanto, é um esforço que eu não sei se vai ter que ser com tempo cronometrado, se o árbitro pode fazer mais alguma coisa, se tem que ser mesmo o tempo, o quarto árbitro ter o tempo e parar o cronómetro quando a bola sai ou quando há uma falta e joga-se aquele tempo. Não sei se 30 minutos para cada lado será excessivo, porque neste momento não se está a jogar, eu julgo que não, eu acho que 30 minutos para cada lado, cronometrado, tipo em tempo útil, com paragem de tempo, cada vez que a bola sai, eu acho que iria ajudar muito o nosso futebol. Que se há campeonatos e mentalidades, porque tem a ver com isso também, que não é preciso, porque naturalmente a entrega ao jogo e a educação, a formação é diferente e nós não é que seja melhor ou pior, é diferente. Normalmente com os latinos as coisas não são bem assim, não é? Nós estamos sempre a ver como é que podemos contornar as coisas para tirarmos vantagem disso. E o não aproveitamento do tempo que existe para jogar, dos 90 minutos, é uma ferida terrível naquilo que pode ser a qualidade de jogo e aquilo que poderíamos ainda potenciar mais o nosso jogo e não fazemos muito porque se joga menos tempo. Há jogos que têm 41, 42, 40, 43 minutos de tempo útil e o jogo tem 90, mais o tempo extra, portanto, e jogam-se 40, 43 minutos. Acho que devíamos refletir sobre isso e se nós acrescentarmos por aí, só por si, já íamos subir um bocadinho o nível das nossas competições. Ora, eu passaria agora para a parte dos destaques. Queria saber quais é que são os vossos destaques desta semana, quer positivos, quer negativos, em relação ao mundo do futebol. E começaria pelo José Gomes. Neste caso, o remate de Trivela, qual é que é o seu destaque desta semana? Bom, o destaque seria o retorno aos treinos, não é? Eu não podia deixar, depois de tanto tempo sem pisarmos os relevados, esta retoma dos treinos e as pessoas começarem a ter outra vez notícias de futebol e notícias daquilo que os seus ídolos estão a fazer, dos seus clubes, eu acho que é o destaque, porque com tanta paragem, tanto tempo de paragem, mesmo para todos os jornalistas desportivos que já com certeza já estariam com saudades de escrever, por pouco que seja, nesta fase, alguma coisa concreta em relação àquilo que os jogadores estão a fazer. O segundo destaque são as notícias de que terão sido cientificamente provadas as descobertas
do controle do vírus. Não tem propriamente a ver com o futebol, mas isto afetou de tal forma o futebol que nem guerras conseguiram afetar, porque foi uma coisa transversal a nível mundial, que eu incluiria estes dois destaque com um pequeno, ou melhor, este seria o pequeno e um extra, que é uma notícia de há poucos minutos, da criação da terceira liga em Portugal a partir de 2021-2022. Portanto, a Federação acabou de anunciar a criação. Eu acho que o que está por trás desta ideia poderá fazer sentido no potenciar dos jovens que nós temos, aproveitamento desses jovens e, portanto, no fundo, haver mais espaço para que o jogador português possa mostrar que tem qualidade e, portanto, há ali mais uns estágios em que eles podem pairar e de alguma forma serem repescados para as ligas mais importantes portuguesas. E quanto a ti, Eduardo, o que é que destacas para esta semana? Sim, eu gostava também de destacar, como adepto e analista, sou sem dúvida o regresso da Primeira Liga, da Taça de Portugal, e um bocadinho no sentido do que o José Gomes referiu, é de salutar que possamos novamente falar e viver mais por dentro esta paixão novamente. Por outro lado, eu creio que seria completamente injusto, pelo menos a nível desportivo, claro que há outros valores mais importantes do que o desporto e o futebol em si, mas a nível desportivo acho que seria muito injusto dar por terminadas as competições, quer seja definindo um vencedor, quer seja anulando as competições, porque não só os vencedores importam, há várias posições em disputa na tabela classificativa, e acho que seria tremendamente injusto anular todo esse investimento que os clubes fizeram desportivamente e essa paixão também dos adeptos. Por outro lado, creio que a segunda liga, o facto da segunda liga não ter sido tomada, ter sido tomada uma decisão diferente, apesar das justificações que já ouvimos, não me parece que fosse imperioso excluir a segunda liga daqui da equação. Por isso seria um bocadinho aqui uma dicotomia que eu gostaria aqui de destacar, e também dando aqui um outro lamiré sobre este tema, o facto de algumas ligas internacionais definirem um campeão ou então anularem completamente a época. Acho que foi uma decisão muito polémica para mim, eu coloco aqui em questão a forma como a FIFA e a UEFA deixaram os campeonatos decidir por si. Não houve aqui uma liderança forte e como já falámos na anterior edição, isso parecer-me-ia mais coerente para o futebol mundial, se assim pudesse acontecer. Por isso seriam estes meus destaques desta semana. Muito bem. E quanto ao remate final, Eduardo, o que é que podes, para finalizar, o que é que podes aqui falar-nos? Eu, como remate final, gostaria de aproveitar o nosso convidado especialíssimo desta semana e de facto destacar a forma como, não só agora no Marítimo, que tem melhorado a olhos vistos aqui na tabela classificativa, a nível de qualidade exibicional, a forma como consegue incutir em todas as suas equipas. Vimos em vários trabalhos anteriores do José, a forma como consegue aliar um estilo de jogo atrativo à própria competitividade que incute,
Obrigado. Eu acho que, e no sentido do que também frisou, é isto, é esse o caminho que devemos seguir a nível de futebol português. Essa intensidade que muita gente confunde com velocidade, mas não, é a forma como as equipas conseguem dar tudo, conseguem, ao estar a perder um jogo por 2-0, não esperar que o seu adversário cometa erros. É normal, até na Liga Inglesa isto acontece, estar um jogo empatado a 0, e as equipas defenderem, isso já se viu, apesar de não ser tão comum na Liga Inglesa, mas já se viu a acontecer. Mas quando as equipas estão a perder, vão para cima do adversário, há sempre uma intensidade. A nível defensivo, a mesma coisa, não há uma postura tão passiva como nós muitas vezes vemos aqui, e acredito que temos potencial para chegar a esse nível. Por isso, salutar aqui o José Gomes pela forma como trabalha as suas equipas, e acredito que está ali num núcleo de grandes treinadores portugueses. E aqui, José, queria aproveitar também para lhe perguntar se queria deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e todos os que amam este desporto, no fundo. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras, um agradecimento ao Eduardo pelas palavras que acabou de preferir. É verdade que gosto do futebol bonito e bem jogado, e que o futebol das minhas equipas seja um dos motivos porque as pessoas vão ao estádio e um dos motivos para aumentar o número de adeptos no estádio, mas a todos os treinadores ou a candidatos a treinadores ou aqueles treinadores que estão à procura de uma oportunidade em divisões e competições melhores, não nos podemos esquecer que não perder este romantismo, não é? Não perder, mas não nos podemos esquecer que o futebol, infelizmente ou felizmente, é apenas para quem ganha. Portanto, as coisas estão feitas de determinada maneira que, quando não há resultados, independentemente da responsabilidade de ser ou não ser do treinador, é o treinador que sai. E, portanto, colocar sempre muito presente a importância de termos sucesso na conquista de pontos, porque às vezes temos sucesso na forma como jogamos, como construímos, como ajudamos os jogadores a perceberem e a serem valorizados e a serem vendidos, e ajudamos os clubes a rentabilizarem os seus ativos, mas se não conquistarmos pontos, nada feito. Eu acho que este momento está a ser extraordinariamente potenciador destas tecnologias e desta nova forma de nos encontrarmos socialmente sem qualquer risco de contágio. Tem coisas que não agradam a ninguém, mas também tem outras que permitem dizer que não é o fim do mundo, e podemos continuar a fazer coisas e a partilhar ideias. E, portanto, esta partilha que vocês estão a proporcionar, e agora, por exemplo, com esta nossa conversa, são iniciativas que ajudam a levar mais longe o nome do nosso futebol e o aumento de pessoas a seguirem o nosso jogo. E, portanto, a todos este sinal de otimismo e de esperança, mesmo em momentos difíceis, que nós estamos a exemplarmente saber ultrapassar. Ora, muito obrigada, José Gomes, e muito obrigada Nada. também, Eduardo, claro. E eu queria agradecer também quem está a ouvir-nos desse lado e aproveitar para relembrar-vos que temos mais edições disponíveis, quer no nosso canal do YouTube, assim como também no nosso site, em jornalreferência.pt, e muito obrigada por estarem desse lado, e até uma próxima edição. Obrigado.